Olá, amigo internauta ligado na TV PCI. A partir de agora, nos próximos programas, você vai conferir os principais veículos da imprensa da cidade de Itapira, discutindo temas importantes como jornalismo investigativo e como os órgãos de imprensa chapa branca. Necessário informar que todos os veículos de comunicação do município foram convidados a fazer parte deste exercício democrático de cidadania. A partir de agora, você confere aqui na sua TV PCI. Nossos cumprimentos mais uma vez a todas as pessoas que nos dão o prazer de sintonizar a programação da TV do Portal Cidade de Itapira, onde estamos imbuídos em levar esse debate sobre o papel da imprensa itapirense, abordando nesse segundo programa a questão da independência dos órgãos de informação do município. É aquela questão que, entre aspas, nós chamamos de imprensa chapa branca. Então, eu gostaria de iniciar esse novo programa, esse primeiro bloco, deixando aqui a seguinte questão a todos os colegas. Na imprensa itapirense, de uma forma geral, a eleição do grupo político ligado ao prefeito Toninho Bellini sepultou definitivamente a chamada imprensa chapa branca? Eu gostaria que o Nino começasse respondendo essa questão. Não, lamento dizer, mas acho que não. Eu acho que nós temos aí, naquele momento, nós tivemos um jornal, né, que apoiou essa candidatura, que acabou abraçando muito esse novo governo. Por outro lado, nós tivemos depois um outro jornal que abraçou justamente a oposição, né, e isso veio correndo por um certo tempo, até que houve, na verdade, não houve uma tomada de consciência vamos dar o nome porque acho que é interessante, nada de ficar de certo. A Tribuna Itapira apoiou a derrota do Totonho, do Barros Munhoz, e apoiou depois, os primeiros anos, até bem pouco tempo, Toninho Bellini, e de certa forma protegendo, quer dizer, blindando o Toninho de algumas denúncias ou algum problema, tá certo? Mais recentemente, não, mais recentemente, por uma questão entre a direção do jornal e o grupo que está aí, houve um rompimento. Então, eu não diria que houve um avanço nesse sentido, até porque o Grupo Novo Tempo exerceu durante um certo período alguma influência no sentido de controlar, sim, a imprensa, tá certo? Eu mesmo fui vítima de ações deles, assim, não como era antigamente, deixando isso muito bem claro, tá certo? Foi uma forma diferente, mas sofri, sim, alguns problemas. Eu tive o diretor do jornal Tribuna Itapira questionando um artigo que eu tinha publicado, né, o que dá mostra dessa relação. Agora, não resta a menor dúvida que houve uma evolução nesse sentido, tá certo? Eu não diria que foi a eleição de Toninho Bellini que propiciou isso, não. Eu acho que qualquer um que fosse eleito naquele momento teria tido uma mudança nessa área, assim. Por quê? Porque a gente não pode esquecer que o governo anterior, além da sua disposição de controlar a imprensa, ele vinha de um período que era propício a isso, né? Quer dizer, ele nasceu na ditadura, né? Se acostumou com ela, gostou dela e levou isso até o final do governo, né? Essa é a minha avaliação. Mas acho que a imprensa hoje de Itapira, independente de qualquer situação, evoluiu. Eu concordo com o Nino em partes, evoluiu mesmo. Mas ocorre o seguinte, nós já falamos isso no primeiro programa, a respeito da tal da dependência da imprensa para com alguns partidos políticos, algum grupo político, etc. Né? A gente entende de que forma, quando não deveria ser dessa forma, mas quando se está próximo de uma campanha, a imprensa não deveria, mas por questões que nós já discutimos no primeiro programa, acaba se identificando melhor com determinado candidato, até porque existem talvez outros interesses que de novo vem aquela questão da questão econômica, né?
para você realmente poder, de vez, poder tirar essas amarras aí, não adianta, a gente teria realmente que ser totalmente independente, e também dizer que os políticos vão mudar um pouco a cabeça é meio difícil, meio complicado, né? Mas era torcer para que isso um dia acontecesse, né? Ou seja, não ter aquela tal de perseguição. Porque nós que trabalhamos no interior, a gente sabe disso, tudo gira em torno de uma prefeitura, um evento qualquer, de repente você faz alguma coisa lá, você é barrado, etc. e tal. Mas tem melhorado, como o Nino falou. Eu queria levantar uma outra polêmica com relação a isso. Não é só o fato de ser chapa branca ou não. A eleição do Grupo Novo Tempo, me parece que criou novos fatos aqui, ao ponto de fechar um jornal centenário, ao ponto da Rádio Clube ter vendido uma FM. A gente não pode colocar a culpa em ser chapa branca ou não, pelo contrário. Exatamente o problema ao contrário. Seria, vamos dizer, a falta de apoio a quem estava em fronteiras contrárias. Isso também é tão grave quanto ser chapa branca ou não. Nós tivemos 2 órgãos de imprensa fechando, tivemos dificuldade, uma empresa de 60 anos, tivemos dificuldades. Hoje estamos defendendo os 2 lados, hoje estamos bem situados, mas tivemos dificuldades enormes com relação a isso. O Beto talvez tenha vindo na esteira desse fechamento do jornal Cidade de Itapira, ele é atual Cidade de Itapira, mas eu tenho a impressão que é muito pior do que ser chapa branca, termos órgão de imprensa fechado e correndo o risco, na época, de sermos apenas uma voz na cidade, de todos defenderem apenas uma voz, quando antes havia pelo menos uma dubiedade. A Tribuna estava de um lado, os outros jornais estavam do outro, então havia um debate em si. Eu discordo com você, Vitor, nesse sentido, porque eu acho que isso é fatal. Essa coisa da imprensa ser vinculada a um partido ou ideologicamente a favor de um partido, de uma ordem, isso é fatal com um órgão de imprensa. E acho que, como você disse, a gente veio na esteira, assim, modéstia à parte, quando a gente entrou com uma proposta de realmente tentar ouvir os 2 lados, colocar os 2 pontos da questão, porque é inegável que Itapira, até a vitória do governo Novo Tempo, ou se era a favor de Munhoz ou se era contra Barros Munhoz. A imprensa era dividida assim, a gente não pode negar isso. Então foi uma evolução muito grande, por exemplo, quando o jornal A Cidade chegou e pôde colocar numa mesma capa uma entrevista com o Toninho Bellini e uma entrevista com o Munhoz falando de um mesmo assunto. Eu acho que nesse sentido a nossa sociedade e os meios de comunicação evoluíram, né? Sem dúvida. Bom, o que perguntou o Ivan, quer acrescentar mais alguma coisa nesse debate? Eu gostaria de finalizar só com alguns pontos. Eu sou realmente muito novo nessa área, nesse mercado, vamos dizer assim, mas eu fico sempre me perguntando essa questão, porque são vários pontos, todos relacionados à questão política, né? Uma coisa é ser completamente chapa branca, tudo bem. A outra coisa é estar totalmente dependente e pendurado, vamos dizer assim, a um dos lados. Mas quando você é chapa branca e que você recebe algum tipo de interferência, vamos dizer assim, direta, como uma ameaça ou uma represália ou algo do tipo, não sei qual seria o termo mais apropriado, existe alguma forma de escapar disso? Como vocês costumam lidar com isso? Eu acho que é uma coisa interessante a ser pensada. Como lidar quando se tem esse tipo de direcionamento que você não está querendo, na verdade, né? Você está sendo forçado a isso. Hoje eu acho que a classe política amadureceu, os nossos políticos amadureceram bastante, a nossa imprensa amadureceu, o povo amadureceu para isso. Hoje nós temos uma outra figura. Hoje temos outra figura entre a imprensa da cidade, os políticos da cidade. Então acho que não dá para comparar os tempos. Agora, é difícil situar entre o tempo do Munhoz e o tempo do Bellini. Por quê? Não existia, antes da vitória do Bellini, uma liderança que representasse oposição. Haviam alguns nomes esporadicamente desunidos,
e até o Nino sabe muito bem disso, mesmo que a gente quisesse colocar voz, por exemplo, no PT, que você fazia parte, o PT não queria falar na Rádio Clube para ter o mote de dizer que a rádio não abria. E ficamos com essa visão durante muito tempo. Todos nós sabemos que 80% mais ou menos das notícias de uma cidade giram em torno da prefeitura. Educação, saúde, etc, etc, etc. Giram em torno da prefeitura 80%. Se você não tiver esses 80%, muito pouco você vai falar. Vai falar dos clubes de serviço e morre por aí. Das festividades. Então é muito difícil você durante 30 anos ter as informações e de repente não tê-las. É muito complicado esse jogo, é preciso muito mais do que chapa branca ou não ser chapa branca. E é preciso uma maturidade muito grande, que hoje acho que a imprensa da cidade já conseguiu. Vamos então agora encerrando esse primeiro bloco e deixando um gancho para a gente aprofundar então esse assunto a partir do bloco seguinte, quando a gente vai então discorrer um pouco mais sobre esse assunto, a imprensa atrelada ao poder municipal.